Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a Cláudia Bardez e hoje eu vim aqui contar mais uma história para vocês. Bom, todo mundo já deve conhecer a história dos três porquinhos e o lobo mau, sim? Aposto que vocês disseram sim aí do outro lado. Então, hoje eu vou contar para vocês uma versão diferente. Os personagens aparecem da mesma forma, porém os papéis estão trocados. Eu vou contar para vocês a história dos três lobinhos e o porco mau. Quem escreveu foi Eugênio Trivisas e quem fez as ilustrações foi Ellen Oxenbury. É da editora Brink Book. Vamos fazer igual eu faço na sala de aula. Primeiro eu vou contar e depois eu vou mostrar as imagens. Vamos começar. Era uma vez três lobinhos de pelos macios e rabos peludos que viviam com a sua mãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro branco. Um dia, a mãe chamou os três lobinhos à sua volta e disse: "Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês. Mas cuidado com o porco mau." "Ah, não se preocupe, mamãe. Nós ficaremos de olho nele", disseram os três lobinhos. E lá foram eles. Logo eles encontraram uma canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. "Por favor, você pode nos dar um pouco desses tijolos?", disseram os três lobinhos. "Certamente", disse a canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então os três lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os três lobinhos tinham construído. Os três lobinhos estavam no jardim jogando croquet. Quando eles viram o porco mau chegando, correram para dentro de casa e trancaram a porta. O porco bateu a porta e grunhiu: "Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os três lobinhos. "Não o deixaremos entrar nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa", disse o porco. Ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar a sua marreta e destruiu a casa toda. Os três lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se desmanchassem. Eles ficaram apavorados. "Vamos ter que construir uma casa mais forte", eles disseram. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto em uma betoneira. "Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto?", perguntaram os três lobinhos. "É claro", disse o castor, dando-lhes baldes e baldes de concreto. Então os três lobinhos construíram a sua casa de concreto. Mal eles tinham terminado e lá veio o porco mau, andando pela estrada. Então ele viu a casa de concreto que os três lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal, quando viram o porco mau se aproximando. Correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco mau tocou a campainha e disse: "Lobinhos apavorados, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os três lobinhos. "Não o deixaremos entrar nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa", disse o porco.
Ele soprou e bufou. Bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que esse porco era chamado de mau. Ele foi buscar a sua britadeira e destruiu a casa. Os três lobinhos conseguiram escapar, mas os seus queixos não paravam de tremer. Vamos construir uma casa mais forte ainda, disseram eles, pois eles tinham muita força de vontade. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregado de arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeados de metal. Por favor, você nos dá um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro e placas de aço e uns cadeados de metal? Eles pediram para o rinoceronte, que estava dirigindo o caminhão. Mas é claro, disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinham pedido, e deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então os três lobinhos construíram uma casa super reforçada. Eles se sentiam muito tranquilos, absolutamente a salvo. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. No dia seguinte, o porco-mau veio pela estrada espiar, como sempre. Os três lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco-mau vindo, correram para dentro da casa, fecharam a porta e trancaram os 67 cadeados. O porco-mau apertou a campainha do porteiro eletrônico e disse: "Lobinhos apavorados de queixos trêmulos, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os três lobinhos. "Não o deixaremos entrar nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa", disse o porco. Ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou na parede da casa, acendeu o pavio. E olhem só o que aconteceu. A casa explodiu. Os lobinhos mal conseguiram escapar, com os seus rabinhos peludos todos chamuscados. "Há algo errado com os nossos materiais de construção", eles disseram. "Nós temos que tentar alguma coisa diferente." Mas o quê? Foi nesse momento que eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. "Por favor, você nos dá um pouco dessas flores?" perguntaram os lobinhos. "Ah, com prazer", disse o flamingo, dando-lhes montes de flores. E os três lobinhos construíram a sua casa de flores. Era uma parede de cravos, uma de lírio, a outra era de rosas e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia Vitória Régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa meio frágil, que balançava com o vento, mas era muito linda. No dia seguinte, lá veio o porco-mau andando pela estrada e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de sino e disse: "Lobinhos apavorados de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os três lobinhos. "Não o deixaremos entrar nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa", disse o porco.
Mas, ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico! E porque o aroma o deixou sem fôlego, o porco respirou novamente. E mais uma vez. E em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores. O seu coração amoleceu e ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele tornou-se um porco bom e começou a cantar e a dançar uma tarantela. A princípio, os três lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse ser um truque. Mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então correram para fora da casa. Eles se apresentaram e começaram a brincar com ele. Primeiro brincaram de esconde-esconde, depois de bobinho, e quando se cansaram, convidaram o porco a entrar na sua casa. E lhe ofereceram um chá chinês, com morangos e framboesas, e convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. O porco aceitou o convite e todos viveram felizes para sempre. E assim termina essa história. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!